A paz do Senhor para todos. Neste domingo, dia 18 de novembro de 2018, na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, estaremos estudando a lição de número 7. Lição de número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Vamos dar uma olhadinha aqui na revista. Esse aqui é o programa da CPAD, a versão dele para Windows. Vou colocar aqui a lição número 7. Perdoamos porque fomos perdoados. Vamos dar aqui um zoom, certo? A lição está dividida em 3 partes. Primeira parte, interpretando a parábola do credor incompreensivo. É justamente a parábola alvo, que Mateus capítulo 18, versículo 35 é o texto aula. A parábola começa a partir do 21. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21. Então aqui o primeiro ponto, interpretando a parábola do credor incompreensivo, vai ser o ponto de interpretação do texto bíblico. Segundo ponto, vai ser: em Cristo, Deus pagou as nossas dívidas. Vai ser a parte teológica da lição. Terceiro ponto, uma vez perdoados, agora perdoamos. No caso, seria a aplicação da parábola, É como se fosse a lição de moral da parábola. Na verdade, o objetivo da parábola foi esse, Então, eu queria comentar aqui apenas esse ponto 1, interpretando a parábola do credor incompreensivo. Queria ficar apenas com esse ponto 1, certo? Como sugestão para o ponto 2, me perdi, cadê? Tá aqui. Tá aqui não. Aqui o ponto 2. Como sugestão para ele, em Cristo Deus pagou as nossas dívidas. Eu posso sugerir aquela parte sobre a imputação da justiça de Cristo, Como é que funciona a imputação da justiça de Cristo, certo? Mas eu quero comentar aqui no vídeo só o ponto 1, só a interpretação da parábola, para não ficar também muito extenso. Aqui a título de observação, aqui no finalzinho do 1.3, a gente tem essa referência Colossenses capítulo 4, versículo 13 e 14, essa referência está errada, viu? É sempre bom a gente checar primeiro todas as referências bíblicas que estão na lição, porque de vez em quando a CPAD comete um errinho. Então aqui onde tem Colossenses 4, 13 e 14, na verdade é Colossenses 3, certo? Para ninguém ser pego aí de surpresa na hora da aula. Pois bem, então vamos para a parte de interpretar a parábola. Para interpretar, vamos usar aqui o próprio texto da parábola, Para a gente fazer a interpretação, vamos usar aqui a leitura bíblica em classe, que fica em Mateus 18, do 21 ao 35. Vamos começar. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Tudo bem, aqui só os 2 primeiros versículos
mostra como foi que surgiu essa parábola, né? Surgiu com Pedro perguntando a Jesus Cristo até quantas vezes que ele precisava perdoar o irmão dele. E aí ele estica a conta, né? E coloca até 7. Porém, ele fica surpreso que Jesus Cristo estica a conta ainda mais. Jesus disse, não, até 7 não. Multiplica aí por 70. E aí talvez, eu não sei se Pedro ficou muito desconfiado daquela resposta, se parecia muito irrazoável. Eu sei que isso motiva Jesus Cristo a justificar a sua ordem de perdoar até 70 vezes 7 através de uma parábola. É como se ele fosse explicar para o Pedro e dizer assim, Pedro, eu vou te dizer porque tem que ser 70 vezes 7, é por conta disso daqui. Ó. E aí ele começa a parábola. Pois aí, versículo 23, Jesus diz, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. Que agora vai mostrar que o reino dos céus, sob a ótica do perdão, é semelhante a essa história. Tinha um rei, e esse rei chamou o secretário dele, o tesoureiro, seja lá quem for, e foi começar a fazer as contas, as papeladas, tá certo? Para ver quanto é que cada um devia a ele. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, ou 100 denários, né? Em outras traduções. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, aliás, né? Perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O versículo 35, né, resume muito bem a parábola, a lição de moral da parábola, certo? A questão aqui mais interessante, o comentarista resolve tratar, é a adequação, né, a atualização dos valores, tá certo? Quando ele coloca aqui no ponto uma dívida impagável, ele resolve fazer uma atualização dos valores para os dias de hoje, para nós sentirmos o contexto dali do que Jesus Cristo estava ensinando. Eu prefiro o inverso. Em vez de nós trazermos os valores para os nossos dias, atualizar para os nossos dias, eu prefiro que a gente investigue o contexto da época, certo? A situação histórico-econômica da época, para a gente se sentir inserido na parábola. Eu acho que surte um efeito bem melhor do que a gente querer atualizar os valores para hoje, como é o que ele faz aqui na lição, tá bom? Então, vamos nos concentrar nesse ponto, dar uma olhadinha nesses valores para a gente tentar entender o que Jesus Cristo estava ensinando nessa parábola, tá certo? Então, vamos aqui dar uma olhadinha. Muito bem, então aqui, dando uma olhadinha na história dessa parábola, né, o que me chama mais atenção é a questão do valor das moedas, tá certo? Pois então vamos começar. Jesus Cristo diz que o homem, o credor, que era incompreensivo, devia 10.000 talentos. E quanto é que custava um talento? Talento, ele servia tanto como medida de massa, como se fosse tantos quilos, certo?
como também servia como unidade monetária. No caso, ele poderia variar entre 6.000 a 10.000 denários, aqui como unidade monetária, né? Denário, certo? O denário, no caso, era o pagamento por um dia de trabalho, tá certo? Então, o talento era como se fosse 6.000 denários, vamos pegar aqui o número menor, né? Vamos ficar com 6.000, como se um talento fosse 6.000 denários. Então, se um talento era 6.000, 10.000 talentos, você faz a multiplicação, 10.000 vezes 6.000, dá 60 milhões de denários. Então, a dívida daquele homem seriam 60 milhões de denários, tá certo? Ou seja, era uma dívida bem grande. Quanto tempo será que aquele homem conseguiria pagar a sua dívida? Em quanto tempo? Quanto tempo ele demoraria para pagar? Como eu já disse, um denário correspondia ao pagamento por um dia de trabalho braçal, certo? Num ano nós sabemos que existem 365 dias. Vamos aqui fazer as contas arredondadas, né? Aqui é de forma arredondada. Eu sei que ninguém trabalha os 365 dias do ano, só para a gente ter uma ideia. Então, quantos anos aquele homem deveria trabalhar para quitar sua dívida de 60 milhões de denários? 10.000 talentos, 60 milhões de denários, naquela proporção que eu mostrei no slide anterior. Então, quantos anos? Divide 60 milhões por 365 dias, dá 164.383 anos de trabalho. Ou seja, mesmo que tivessem 10 pessoas na família dele, as 10 pessoas dissessem assim, não, nós vamos te ajudar, vamos ficar trabalhando só para pagar a tua dívida, eles ainda passariam 16 mil anos. Se fossem 100 pessoas, digamos que a família dele é uma família muito unida, muito grande, 100 pessoas, não, nós vamos trabalhar dia e noite para pagar a tua dívida. Mais de 1.600 anos, ou seja, aquela geração ia trabalhar, os filhos deles iriam trabalhar, os netos trabalhavam, os bisnetos, e ninguém pagava aquela dívida. Está entendendo? É realmente um número usado para mostrar que eles não conseguiriam pagar aquela dívida, os 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Bom, o denário eu coloquei aqui como pagamento por um dia de trabalho braçal, né? Aí você pode me dizer, ei Anderson, mas e se ele fosse rico, certo? Se ele tivesse suas riquezas pessoais, se ele tivesse posses, como é que a gente pode saber como é que fica essa ligação? Porque é óbvio que nem todo mundo naquela época era assalariado, né? Os ouvintes ali de Jesus Cristo realmente era a parte pobre. Em Israel, você tinha um povo que era dominado pelos romanos. Então eles, com certeza, eles não eram os ricos. Mas existiam pessoas que faziam suas fortunas, eles construíam barcos, fretavam barcos, tá certo? Compravam propriedades abaixo do preço, naquela época já existia isso. É assim que eles iam construindo as fortunas deles. Então, digamos que eu já tivesse minhas posses. E aí, como é que ficava? Então, vamos comparar com a sociedade romana, tá certo? Eu vou sair um pouquinho do contexto de Israel, vou comparar com a sociedade romana, que fica mais fácil nós termos uma noção desses valores. Muito bem. A primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que converter a moeda de novo. Não porque o denário não fosse moeda romana. O denário é uma moeda romana, certo? Mas é porque quando a gente vai pesquisar essas cifras, nos livros de história, geralmente eles informam os valores deles em sextércios. É assim, ó, um denário são 10 asses, como se o asse fosse a moeda de 10 centavos. Denário significa contém 10. Contém 10 o quê? Contém 10 asses. Então, um denário são 10 asses. Asse, você entende como se fosse a moedinha de 10 centavos. Juntou 10, faz R$1. Denário é como se fosse R$1. O sextércio são 2 asses e meio. Ou seja, como se para a gente fosse aquela moeda de 25 centavos. Então, um denário são 4 sextércios. Você pega 4 moedas de 25 centavos, forma um
real. Estou comparando denário e real para ficar mais fácil para a gente entender. Se o denário fosse R$1, o sextércio seria moeda de 25 centavos, porque geralmente eles usam a medida do dinheiro deles, das riquezas deles, em sextércios, tá certo? Então, um denário são 4 sextércios. 10.000 talentos seriam quantos sextércios? Você pega 10.000, transforma em denário, que é multiplicando por 6.000, depois multiplica por 4, que é para converter para sextércio, você fica com 240 milhões de sextércios. Então pronto, quanto era a dívida daquele credor incompreensível? Era de 240 milhões de sextércios. Então vamos dar uma olhadinha agora como era a sociedade romana da época, no patamar dos ricos, tá certo? A classe equestre era uma classe formada por aqueles cavaleiros que ficavam mais ricos, subiam muito, certo? Por exemplo, a família do imperador Augusto. Jesus Cristo nasceu durante a regência dele, né? A família dele era uma antiga família de equestres. Então era família de cavaleiros que vão enriquecendo, enriquecendo, e para se tornar um equestre você tem que ter no mínimo 400.000 sextércios. Interpretando aqui o que eu estou tentando te dizer, uma classe rica em Roma, classe dos equestres, não queria nem conversa com a dívida dessas. 240 milhões dá para ele não. Ele tem uma fortuna da ordem de 400.000, certo? Sextércios, está longe dos milhões. Senador, classe mais alta, de Roma, para você ser um senador, precisaria ter mais de 1 milhão de sextércios. Ou seja, 1.200.000, 1.300.000, 1,5 milhão de sextércios, você poderia ser um senador. Passava nem perto do valor dessa dívida. Eu estou colocando assim para você ter uma noção de como a quantia que Jesus Cristo colocou era realmente uma hipérbole, tá certo? Os mais ricos não conseguiriam quitar. E falando em mais ricos, o homem mais rico do Império Romano, segundo os historiadores, foi o Crasso, Licínio Crasso, que participou daquele primeiro triunvirato com Júlio César e o Pompeu, certo? No início a riqueza dele era cerca de 70 milhões de sextércios, mas no auge dele, alguns historiadores dizem que ele tinha 170 milhões, alguns esticam um pouquinho mais para 200 milhões. Para ser sincero com você, atualmente os historiadores não dão mais crédito a isso não, eles dizem que essas cifras estão erradas, tá certo? Que ele, na verdade, ele nunca chegou a ter tudo isso, 200 milhões de sextércios. Mas digamos que ele tivesse realmente conseguido, ele é tido como o homem mais rico do mundo que já existiu na história, porque a riqueza dele, pessoal dele, era igual, rivalizava com a riqueza do império inteiro, com a renda do império inteiro. Império Romano, que eu estou me referindo, certo? Por isso ele é tido como se fosse o homem mais rico do mundo, que já existiu no mundo. E você veja que ele ainda ficaria devendo 40 milhões de sextércios, ou seja, nem mesmo o Crasso, tido como o mais rico que já existiu, teria dinheiro suficiente para pagar uma dívida dessa. Então o que é que nós queremos demonstrar com isso? É apenas o seguinte: Jesus Cristo contou a parábola para o povo de Israel, pessoas que não tinham muitas posses. Porém, mesmo que um romano, que um rico, que estivesse porventura presente ali naquela ocasião, ou então que tomasse conhecimento da parábola posterior, ele perceberia que aquela quantidade era aquela soma de dinheiro era um valor impagável. A ideia é essa, é como se eu dissesse, um camarada estava devendo 300 trilhões de dólares. Está entendendo? É uma quantia impagável. É isso que Jesus Cristo usou. Essa é a parte mais interessante que eu acho para mostrar no ponto 1, né? Que é a interpretação da parábola. Como sugestão para o ponto 2, eu já deixaria a questão de nós observarmos como é que funciona a imputação da justiça de Cristo no pecador, tá certo? E eu deixo aqui esse breve subsídio, comentário em forma de subsídio, e desejo uma boa aula para todos. A paz do Senhor.